18 de abril de 2026. O Chelsea jogando a vida na Premier League e o Brasil inteiro, na verdade o mundo do futebol inteiro, para e observa a sua maior estrela desabar no campo aos prantos. Foi uma daquelas cenas que calam o estádio na hora, né? Com certeza. Em questão de segundos, uma ruptura muscular na coxa de um garoto de 19 anos cria, um efeito dominó absoluto, altera todo o ecossistema geopolítico, financeiro e, claro, tático do futebol. Muda completamente o cenário. Exato. Então, a missão da nossa imersão de hoje é justamente mergulhar fundo nos relatórios técnicos e desvendar o que exatamente aconteceu com o Estevão lá no gramado do Stamford Bridge. É uma análise complexa. Muito. A gente vai explorar esse conflito médico de milhões de euros, o cronograma implacável da Copa do Mundo, a dor de cabeça gigante que caiu no colo do Carlo Ancelotti e a corrida frenética pelos possíveis sucessores. O que precisamos estabelecer logo de cara para quem nos ouve é que, a ausência de um talento geracional a poucas semanas do torneio mais importante do esporte não é uma lesão comum. Não mesmo. Isso expõe vulnerabilidades estruturais de forma muito brutal. Não se trata apenas de aplicar gelo e iniciar uma fisioterapia, sabe? Sim, é muito maior que isso. Exatamente. Trata-se de um evento que obriga uma nação inteira a redesenhar seu planejamento do zero e, de quebra, coloca um clube europeu gigante em rota de colisão frontal com uma confederação nacional. Certo, vamos desvendar isso. Para entender a magnitude desse choque, a gente precisa voltar lá para os 15 minutos do primeiro tempo daquela partida contra o Manchester United. Aquele momento exato da arrancada. Isso. E vale lembrar que o Chelsea já vinha de uma crise profunda, né? O técnico interino estava tentando arrumar a casa depois que demitiram o Liam Rosenior. A única luz no fim do túnel daquela equipe era quase que exclusivamente o Estevão. Ele carregava o time nas costas. Totalmente. Aí tem aquele passe em profundidade do Liam Delap, e o Estevão faz aquela arrancada explosiva clássica dele. Ele até consegue finalizar, mas no mesmo movimento ele vai ao chão. A dor é instantânea. Sim, ele sai chorando muito, e o diagnóstico que chega 2 dias depois é um balde de água fria absurdo. Lesão de grau 4 no tendão isquiotibial da coxa direita. Grau 4? Isso é terrível. Pois é. E o agravante é que essa já é a 5ª lesão muscular dele na temporada. Ou seja, o corpo tava, gritando, dando avisos claros de colapso, sabe? É fascinante, de um jeito trágico, claro, analisar isso. A mecânica precisa dessa falha física revela o quanto o esporte de alto rendimento opera, no limite absoluto do corpo humano. No limite mesmo. O momento da ruptura ocorre durante o que chamamos de contração excêntrica violenta. Para contextualizar, isso acontece quando o jogador está em altíssima velocidade e a perna avança à frente do corpo. Certo. Então o músculo isquiotibial precisa alongar para permitir o passo, mas ao mesmo tempo ele precisa se contrair com força máxima para frear a perna e preparar o impulso seguinte. Nossa, é literalmente um cabo de guerra biomecânico, né? Exato. E uma lesão de grau 4 não é um simples estiramento, sabe? Estamos falando de uma ruptura total, ou quase total, das fibras ali na junção miotendínea. Que é onde o músculo se junta com o tendão, certo? Perfeito. Exatamente onde o ventre muscular se funde ao tendão. É estruturalmente devastador. Para quem está escutando a gente tentar visualizar isso, pensem na musculatura isquiotibial como um elástico de alta tensão. Daqueles elásticos bem grossos e resistentes que estica e encolhe a cada arrancada que o jogador dá. É uma ótima analogia. Né? E, em uma lesão leve, esse elástico apenas ganha alguns desfiados. Mas num grau 4, o elástico arrebenta completamente. Ele rompe de vez. Sim. E o detalhe assustador que o relatório aponta é que a tensão acumulada é tão imensa que no momento do rompimento, as 2 pontas chicoteiam e se retraem. Elas encolhem e se afastam uma da outra dentro da perna. O cenário interno é caótico. Eu fiquei chocada lendo isso. Fazer essas pontas se encontrarem e colarem novamente é um desafio biológico colossal, não é? Colossal. Porque ao se retraírem, o espaço vazio deixado por essas fibras é imediatamente inundado por um hematoma gigantesco e o corpo, na sua pressa natural de curar o trauma,
começa a preencher esse abismo com o que chamamos de tecido fibrótico. Que é basicamente uma cicatriz interna bem espessa, Exatamente isso. E o problema crônico reside justamente na natureza dessa cicatriz. O tecido fibrótico não tem a mesma elasticidade, a mesma contratilidade ou força do músculo original. Ele é rígido. Sim, muito mais rígido. Pensa assim, para um zagueiro que foca em rebatidas e em posição física mais estática, perder um pouco de explosão pode ser contornado com um bom posicionamento. Claro, a inteligência tática compensa. Mas, para um ponta como o Estevão, cujo valor de mercado e toda a identidade em campo dependem daquela aceleração brutal, do 0 aos 30 km por hora em 2 segundos... Nossa, sim, a mudança repentina de direção que ele tem. Pois é, para um jogador com esse perfil, uma cicatrização inflexível compromete a longo prazo toda a biomecânica da corrida dele. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa imersão. Porque essa falha, que é puramente biológica, gera imediatamente um abismo diplomático e financeiro absurdo. É o choque de interesses, né? Exato. O Chelsea desembolsou cerca de 80 milhões de euros pelo jogador, e do outro lado da mesa, a gente tem a CBF e o próprio staff do Estevão, com o relógio da Copa do Mundo batendo na porta. Tic-tac. O tempo não para. Sim. O departamento médico do clube londrino exige uma cirurgia reconstrutiva para suturar essas pontas retraídas com total segurança. Só que é um procedimento que requer de 4 a 6 meses de recuperação. O que tira ele da Copa do Mundo instantaneamente. Sumariamente eliminado da Copa. E em contrapartida, a CBF busca o que o relatório chama de milagre médico, sabe? A terapia conservadora. Isso, uma terapia conservadora hiperintensiva para tentar colar esse músculo em 45 a 60 dias. O pano de fundo lá em Londres ajuda muito a explicar essa postura irredutível do clube. O Chelsea não está avaliando só um laudo médico frio. Eles estão avaliando dinheiro, né? Estão tentando proteger um ativo milionário num momento de extrema vulnerabilidade institucional deles. O próprio Gary Neville e outros ex-jogadores apontaram recentemente isso. O que eles disseram exatamente? Eles criticaram que a desorganização interna e a ausência de um planejamento de carga física resultaram numa exploração irresponsável de um adolescente. Jogaram o garoto no fogo até ele quebrar. Basicamente, o clube sabe que acelerar a recuperação de um grau 4 de forma conservadora carrega um risco altíssimo de recidiva. De romper de novo no mesmo lugar. Exato. Um rompimento secundário bem em cima de uma cicatriz mal formada pode transformar uma lesão aguda, que seria resolvida cirurgicamente agora, em uma tendinopatia crônica. Nossa! E isso ficaria assombrando a carreira do atleta por quase uma década. É o conflito clássico sobre quem detém a palavra final sobre a máquina, sabe? Imagina um carro de Fórmula 1 de altíssimo desempenho. Boa comparação. Para a durabilidade daquela máquina, é desmontar e reconstruir o motor lentamente, pensando nas próximas 10 temporadas. Eles querem garantir o investimento. Claro. Porém, o piloto tem a corrida da vida dele marcada para o mês que vem. E ele implora por um conserto de emergência, uma gambiarra, mesmo sabendo que o motor pode explodir na primeira curva. Porque é a chance da vida dele. Exatamente. Simplesmente porque não existe outra chance de disputar esse campeonato específico. A Copa é agora. É o paradoxo cruel do alto rendimento esportivo, e a diplomacia atinge esse ponto de ruptura porque a biologia do Estevão está sendo submetida a um cronograma inegociável. Inegociável mesmo. A linha do tempo é sufocante para todo mundo. O Carlo Ancelotti tem o dia 18 de maio de 2026 para fechar e anunciar a lista final de convocados. E a apresentação na Granja Comari já é no dia 30 de maio. Pois é. E a estreia oficial do Brasil contra o Marrocos acontece em 13 de junho. Ou seja, não há margem absolutamente nenhuma para erros ou testes físicos de última hora. Nem pensar. E o Ancelotti tem como política pessoal e profissional exigir que os convocados cheguem à concentração muito próximos do pico da forma física. Então, o que tudo isso significa para o lado prático, sabe? Para o campo. Significa que a seleção perde de uma vez a sua principal válvula de escape. A válvula criativa. Sim.
O Estevão é o artilheiro isolado da era Ancelotti, ele tem 5 gols em 11 jogos desde a estreia dele no time principal. Os números não mentem. Não mesmo. E a situação só se torna desesperadora porque a engrenagem do time já estava quebrada ali. O lado direito já tinha perdido o Rodrigo. Ah, a lesão do Rodrigo em março. Exatamente. Ele sofreu aquela ruptura de ligamento cruzado anterior e menisco. Então, perder as 2 peças fundamentais do setor direito em questão de semanas não é só azar. É uma catástrofe tática. É a desintegração total de um flanco inteiro de ataque. O esquema que estava sendo aprimorado por quase 2 anos sofre um abalo violento nas fundações. E se a gente conectar isso ao panorama geral do comando do Carlo Ancelotti, a pressão externa atinge níveis quase insalubres. Com certeza, ele já não estava numa posição tão confortável. Nem um pouco. O trabalho do italiano esbarra num ceticismo crônico e populista de boa parte da opinião pública aqui. A aprovação dele, segundo aquelas pesquisas do Datafolha, agora de abril, ronda perigosos 28%. 28% às vésperas de uma Copa é tenso. Muito tenso. Adicione a isso o jejum amargo de 24 anos sem levantar a taça, né? E o fato de que a gestão dele na seleção tem sido tipo um verdadeiro hospital de campanha. Nossa, verdade, tiveram muitos cortes. Mais de 15 cortes por lesão no último ano. Então a perda do Estevão agora rouba da equipe exatamente o antídoto que eles tinham contra as defesas modernas. Aquelas defesas que jogam em blocos baixos e super compactos? Exato. Sem a capacidade de quebrar essas linhas através do drible imprevisível no 1 contra 1, o Brasil fica um time previsível. E é perante esse vácuo enorme que a comissão técnica é obrigada a olhar para a prancheta e analisar os substitutos possíveis, né? E o que me chamou a atenção no relatório é que a lista traz perfis radicalmente distintos. Não tem ninguém igual a ele. Pois é, o herdeiro direto na ponta direita parece ser o Ryan. Ele tá fazendo uma ótima temporada no Bournemouth, totalmente habituado àquela força física absurda da Premier League. Sim, o Ryan é um tanque. E também tem o Endrick lá no Lyon, que atua preferencialmente pelo centro agora, mas tem explosão suficiente para cair pelos lados e vive uma grande fase. O Endrick é sempre uma opção forte. Com certeza. E correndo por fora, tem o Luiz Henrique, do Botafogo, que já possui a confiança do Ancelotti para compor o setor. Tem também o Igor Thiago, do Brentford, que é uma opção muito mais pesada, tipo um 9 puro. Para um jogo mais aéreo, talvez. Exato. E claro, o Rafinha, que aos 29 anos acaba se vendo forçado a ser o grande pilar de experiência desse ataque cheio de garotos. O que salta aos olhos nessa lista toda é a obrigação que o Ancelotti vai ter de mudar a identidade do time. Totalmente. O Ryan, ele é uma força da natureza lá no futebol inglês, ele sustenta o tranco dos defensores, vence os duelos aéreos, o Endrick traz finalização e uma presença de área letal. No entanto, nenhum deles faz a função de facilitador de jogadas a partir da extrema-direita como o Estevão fazia, entende? Não, eles têm características completamente diferentes. Substituir o Estevão pelo Ryan, por exemplo, o relatório deixa claro que está longe de ser uma troca equivalente. É outro esporte, quase. É o mesmo que tentar substituir um bisturi por um martelo, sabe? Perfeita a imagem. O Estevão tem um recorte fino. Exato. Ele tem aquela tração gravitacional no bico da grande área. Ele recebe a bola, atrai o lateral, o volante e o zagueiro ao mesmo tempo, limpa a jogada num espaço minúsculo do tamanho de uma cabine telefônica e finaliza colocado ou serve alguém. É a quebra de linha individual. Já o Ryan, ele traz uma imposição física assustadora e garante largura ao campo, sim, mas o time perde a fluidez e a sutileza na construção por dentro. A dinâmica passa a ser tipo bola no fundo e cruzamento, ou infiltrações de força física bruta. E essa alteração no perfil do atacante gera ondas de choque no meio-campo inteiro. O Ancelotti sabe taticamente que, ao escalar um jogador mais físico e vertical aberto na direita, a responsabilidade de criação muda de lugar. Vai toda para as meias. Exatamente. A invenção e a criação limpa recaem sobre os meio-campistas. Jogadores como o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, que antes se beneficiavam do espaço que ficava vazio quando os defensores iam dobrar a marcação no Estevão. Sim, eles tinham campo para pensar. Agora não terão mais.
Eles vão encontrar um bloco defensivo intacto e postado logo à frente deles. O meio-campo brasileiro será obrigado a trabalhar sob pressão constante, sem aquela válvula de escape do drible lateral que desmancha a linha adversária. É um efeito cascata. E como dita a tradição histórica, toda vez que a seleção brasileira se depara com um ataque que corre o risco de ficar engessado ou previsível por falta de criatividade, uma sombra muito familiar, gigantesca e extremamente controversa volta a pairar sobre a Granja Comari. A famosa caixa de Pandora. É isso aí. A contusão que tira a velocidade do time abre essa caixa de Pandora do futebol brasileiro e ressurge o fantasma da camisa 10 clássica. O dilema Neymar Júnior. Não tem como fugir desse assunto. O debate em torno do Neymar é, sem dúvida, o ponto de maior fricção nas análises estratégicas atuais. Com certeza. Aos 34 anos, hoje defendendo o Santos, ele tem feito um esforço notável para provar sua utilidade nesse ciclo final. O mais importante para a gente entender aqui é a metamorfose física e técnica dele. Ele não é mais o mesmo jogador da Copa passada. Nem de longe. Devido ao acúmulo de cirurgias, especialmente no joelho, o Neymar abandonou de vez a ponta esquerda e as arrancadas de longas distâncias. Hoje, ele atua estritamente como um maestro centralizado. Ele virou um organizador clássico que dita o ritmo do jogo cadenciando a posse de bola. E os números dele no futebol brasileiro são impressionantes. A gente está falando de 12 participações diretas em gols nas últimas 10 partidas. É muita produtividade. Então, o argumento dos defensores do retorno dele é muito sedutor, né? A lógica é, se o time perdeu a faísca e a explosão de um adolescente que quebrava as defesas na velocidade, a solução seria trazer a cadência e a visão de jogo absurda de um veterano para encontrar os espaços com passes milimétricos. No papel faz muito sentido. Sim, o problema é que isso esbarra diretamente na cartilha super rigorosa do Ancelotti sobre ritmo de jogo competitivo e condicionamento físico. E é aqui que um fator extra-campo ameaça implodir essa narrativa de redenção. Exatamente, porque a viabilidade do Neymar na Copa não depende apenas de avaliações técnicas ou exames físicos, mas de um entrave disciplinar seríssimo que está em andamento. Pois é, e aqui é importante a gente relatar o que consta nas fontes, deixando claro para quem acompanha a nossa análise que a gente não está tomando partido, mas sim repassando os fatos que impactam diretamente essa convocação. Perfeito. O impacto esportivo é o nosso foco. Bom, durante uma partida recente do Campeonato Brasileiro, o Neymar proferiu um comentário de teor machista contra o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Ele afirmou que o juiz havia acordado no período, fazendo uma referência pejorativa ao ciclo menstrual. A repercussão nos tribunais desportivos foi imediata e severa, e as denúncias e os processos indicam um risco gravíssimo de suspensão, que, segundo as fontes, pode variar de 5 a 12 partidas. E isso, independentemente de qualquer outro fator, levanta uma questão essencial do ponto de vista exclusivamente logístico e preparatório para a comissão técnica. Como o Ancelotti lida com isso, né? Exato. Porque uma suspensão pesada como essa, aplicada justamente nas semanas que antecedem a convocação e a viagem para os Estados Unidos, deixaria o jogador em absoluta inatividade competitiva. Sem jogar um minuto sequer antes da Copa. Isso mesmo. E isso conflita de frente com a regra de ouro que a comissão técnica estabeleceu. O Ancelotti já cansou de falar em diversas ocasiões que não levará jogadores fora de ritmo. Ponto. A cartilha dele é muito clara. É por isso que opções como o Igor Thiago, que vem empilhando minutos na Inglaterra, ou o próprio Ryan, acabam ganhando tração internamente na confederação. Porque eles são uma certeza física. Exatamente. Eles oferecem confiabilidade e regularidade de calendário. O Ancelotti sabe que eles vão estar inteiros, independentemente de possuírem ou não aquela mesma capacidade criativa do Neymar. Sabe, chega a ser irônico de um jeito meio cruel. Como assim? Pensa bem. A infelicidade médica e as rupturas de joelho e tendão dos garotos escancararam a porta tática para um retorno triunfal do veterano. Tava se desenhando um roteiro de cinema para o Mundial. Tava mesmo, a redenção final. Isso. Porém, o maior obstáculo para ele estar lá não é a idade, não é a cartilagem gasta, não é o ritmo frenético do futebol de hoje, sabe? Mas sim as consequências diretas da própria postura extracampo dele. Ele tropeçou nele mesmo, desportivamente falando. Sim. Mas vamos fazer um exercício de imaginação tática rápida aqui.
caso a suspensão acabe sendo branda, tipo a pena mínima, e o Ancelotti decida fechar os olhos e abraçar a ideia, o time inteiro precisaria ser reconfigurado para acomodar o Neymar, não é? Sem dúvida nenhuma, não dá para só jogar ele lá. A inserção de um jogador com as atuais características físicas do Neymar obriga a uma transição forçada para um esquema como o 4-2-3-1. Com ele centralizado ali no meio. Isso, centralizado logo atrás do centroavante e totalmente isento de obrigações de recomposição e marcação nas beiradas. O time tem que correr por ele. E o que a gente ganha e perde com isso? Ofensivamente, o ganho de visão de jogo é inegável. Imagina o Vinícius Júnior, por exemplo. Ele teria um passador de elite absurdo para explorar os espaços nas costas da defesa toda vez que ele arrancasse. Seria letal. Seria. Contudo, o custo defensivo em um torneio sediado no auge do verão norte-americano é altíssimo. Aquele calor insuportável de junho e julho lá. Exato. Defender com um jogador a menos na pressão alta sob um calor extremo daqueles exige uma compensação física simplesmente monstruosa dos volantes. Eles teriam que dobrar a quilometragem. Exatamente. É uma equação de altíssimo risco logístico, tático e climático para o Ancelotti resolver. O que nos traz de volta ao nosso ponto de partida aqui na imersão, o relógio impiedoso. Faltam pouquíssimas semanas para a entrega daquela lista final no dia 18 de maio. O tempo esgotou. E o caminho que for escolhido para a coxa direita do Estevão, seja a mesa de cirurgia lá em Londres para proteger um patrimônio de 80 milhões de euros, ou a tentativa desesperada de cicatrização mágica em 60 dias, bancada pela CBF, isso vai ditar muito mais do que o futuro de um garoto brilhante. Vai ditar o rumo da seleção brasileira. Exato. Essa decisão afeta diretamente a sobrevivência tática do time, o legado que o Carlo Ancelotti vai deixar no Brasil e, claro, as peças que entrarão nesse tabuleiro para tentar salvar o sistema. Seja com o Ryan batendo de frente com os zagueiros ou a eterna polêmica do Neymar no meio-campo. É importante lembrar que em torneios curtos, de máxima exigência como a Copa do Mundo, o destino costuma ser selado muito antes do apito inicial, sabe? A preparação é tudo. Com certeza. As decisões que são tomadas nestes dias de tensão absoluta é que moldam um ambiente de uma campanha. Uma campanha que, aliás, já carrega nas costas o peso enorme de mais de 2 décadas de frustrações. 24 anos é muito tempo. Demais. A capacidade da comissão técnica de encontrar soluções que sejam ao mesmo tempo criativas e fisicamente viáveis diante de um cenário de terra arrasada é o que vai definir o sucesso ou o fracasso no Mundial. Nós, com certeza, estaremos de olho em cada um desses movimentos e atualizações. Mas, antes de encerrarmos a nossa imersão de hoje, fica uma reflexão para quem está nos ouvindo. Uma reflexão que vai um pouco além dos exames de ressonância magnética, dos tribunais desportivos e dos quadros táticos. É sempre bom olhar o cenário macro. Pois é, a gente vê tudo isso e pensa, se os jovens talentos brasileiros estão sofrendo rupturas musculares extremas aos 19 anos, sabe, espremidos e levados ao limite máximo pelas exigências financeiras e pela intensidade irracional dos calendários europeus... Um calendário que não perdoa. Exatamente. Será que a verdadeira ameaça ao tão sonhado e aguardado Hexa não é a falta de uma peça tática, mas sim a industrialização implacável do esporte? Uma excelente pergunta. Parece uma máquina que moe e exaure fisicamente os nossos prodígios muito antes de eles sequer chegarem ao palco iluminado de uma Copa do Mundo. É um pensamento para a gente continuar digerindo. Fica o questionamento. Acompanhem os próximos capítulos dessa saga, continuem questionando as narrativas por trás das manchetes e até a nossa próxima análise. Obrigada pela companhia.